Tem um outro gesto de Jesus, e aí precisamos voltar no contexto histórico. Se agora eu pedisse para você, Éder, eu posso abaixar aqui e beijar o seu pé? Eu ia falar, Kaique, só pausa aí do ao vivo. É um ponto constrangedor. É, Então, veja só. A geração do meu pai, principalmente, as esposas tinham o hábito de fazer o prato de comida dos maridos. sim. Mulher, que roupa que eu vou vestir hoje? Ela separava a roupa, passava a camisa. Eu tô levando, falando como era, não tô dizendo se era certo ou se Sim, errado, não é sim. isso. A questão não é essa. E isso há pouco tempo, né? Há pouquíssimo tempo. Agora você veja, Jesus, para demonstrar que ele veio para servir e não para ser servido, ele numa demonstração, ele pede uma bacia com água, e o pessoal traz uma bacia com água, e aí ele pediu para afastar os apóstolos. Hoje a gente fala apóstolos, mas na época eram os pares de Jesus, as pessoas estavam seguindo o que ele tinha para falar. E aí em determinado momento ele começa a lavar, ele começa a lavar, ele se ajoelha, lava o pé do Éder, lava o pé Do Kaique. do Kaique, seca e beija. Você imaginando essa cena hoje, já está, graças a Deus, muito comum, mas quem tem a oportunidade de beijar o seu pai, às vezes num shopping center, dar um beijo no rosto, abraçar e beijar, na minha geração, quando eu era garoto, era uma coisa mais... Se o seu pai te levasse pro Sim. colégio, e na porta do colégio ele falasse tchau, filho, e te beijasse no rosto, talvez você não ia querer... Você ia falar, pai, tá, me Sim, deixa aqui na sim. esquina. Tinha muito disso. E na época de Jesus, então, você imagina o quanto poderia ser constrangedor um homem se ajoelhar e lavar o pé do outro. Que para hoje, né? Pra hoje E não na significa época muito. os pés eram o que tinha de mais pessoal ali, de íntimo pra eles, né? E se eu não tô enganado, ele faz isso porque estão questionando ele quem era o maior dos apóstolos, né? E ele beija, Que ele lava aí o ele pé de todo demonstra, mundo. né? Que aí eles estão questionando qual de nós é o maior, né? Jesus, depois de você, quem é o nosso quem é o líder aqui? Sim. Aí ele fala, vou te mostrar quem é. Quem fizer isso, né? E quem fizer isso, ou seja, aquele que seja mais humilde, É, porque o humilde, ele ouve o que as pessoas têm para falar. As bobagens que às vezes as pessoas falam. Porque ele tem o amor no sentido de ouvir, então ele se compadece. Então, Jesus foi muito bem claro, não tem rodeios. Quer ser o maior no reino dos céus? Vai e serve. Então, o reino dos céus é para aquele que é ativo, é aquele que arregaça as mangas e faz. Vai ter uma recompensa? Não sei. Vai dar certo? Não sei. Porque tem coisas que não é para uma geração concluir. Você vai construindo. Então, como é que você quer ver resultado? Quem somos nós para aquele resultado? Ninguém quer ser formiguinha, né? Ninguém quer ser formiguinha. Mas perfeito. o que dá sustentação no planeta, sim, entre outros, a abelha. E ela é mais uma abelha. Mas a função que ela exerce é imensa no nosso planeta, é importantíssima. Então, às vezes, nós queremos sair da caixinha, mas e quem vai fazer o trabalho de formiguinha? Quem vai dar sustentação? Né? Que não vai desistir e que vai incessantemente cumprir o seu papel dentro daquilo que precisa ser feito. Ainda que cometa Humilde. erros, né? Isso. Porque às vezes a gente vê pessoas numa tarefa e muitos acusadores, né? Apontando, às vezes um médium que se destaca mais. Sim. E aí você vai ver Pô, como é que tá criticando alguém que dedicou uma vida ao outro? Ainda que às vezes cometa erros, que ninguém é perfeito, Uhum. mas ainda tá na posição daquele que procura o erro no outro, né? Quando a proposta é que cada um de Sim. nós... Porque às vezes o evangelho não é pra gente analisar o outro. Ah, deixa eu ver se ele tá vivendo o evangelho, né? É pessoal. Sim. Mas o exemplo que você deu é muito importante, porque, a pessoa talvez cometa algumas gafes, mas ela tem uma coleção de atitudes e ações positivas, proativas, e se nós colocarmos na balança tudo aquilo que ela fez em pró e aquilo que ela errou,
Ainda pesa mais aquilo. Por isso que cada um de nós há uma necessidade imensa de procurar fazer o que Jesus recomendou. Faça a caridade. Aí entra a parábola dos talentos, que não adianta enterrar o talento, né? É isso mesmo. É isso mesmo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.